Boa noite, Ana Paula. Tudo bom contigo? Tá sem som. Tá desligado o som. A pessoa já começa, né? Bem. Boa noite, Sinara. Tudo bom, querida? Para quem está nos assistindo, tudo bem? Tudo ótimo. Olha só, eu queria começar aqui o programa apresentando vocês para Ana Paula Souza, que é uma jornalista, foi minha colega na Carta Capital, fomos colegas, somos amigas, e eu considero ela uma das melhores jornalistas na cobertura de política pública de cultura, de políticas públicas de cultura, e principalmente cinema, tá? E ela está lançando agora o livro, coloca a capa do livro aí, por favor, Gui. Ela está lançando um livro agora que se chama O Cinema que Não Se Vê, a guerra política por trás da produção de filmes brasileiros no século XXI. Esse livro aí é resultado da tua tese de doutorado, né, Ana? Isso. Ele é uma adaptação da minha tese. Eu tentei tirar um pouco da teoria, né, a parte mais pesada de teoria. É uma tese que eu defendi em 2018, lá no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Mas, na verdade, a história começa até antes da minha tese de doutorado, apesar do livro ser uma adaptação da tese, porque antes dessa tese eu tinha feito um mestrado. E no meu mestrado eu também estudava o mesmo tema, a pessoa não consegue se livrar do tema mesmo. E na dissertação de mestrado era um foco bem específico a respeito de uma agência que o governo Lula quis criar em 2013, foi o maior escândalo, tal. Falaram que era um projeto stalinista, e daí eu estudo só esse projeto da Ansinave no meu mestrado, e aí no doutorado eu estudo a política toda a partir da criação da Ancine. Mas eu defendi a tese em 2018, né? E o livro saiu agora. Não se preocupem, tá? Que ela incluiu uma parte do Bolsonaro, né? Que era exatamente a minha primeira pergunta para a Ana é essa. Ana, você acha que os 4 anos do Bolsonaro foram os piores anos para o cinema nacional? Vou ter que dizer que não. Os piores anos para o cinema nacional foram os anos ali no início dos anos 90, quando Collor extinguiu a Embrafilme. Em 1991, o Brasil produziu um longa-metragem. Em 1992, 2 longas-metragens. A Embrafilme foi extinta pelo Collor com uma canetada junto com todos os órgãos ligados à cultura. Naquele momento, bom, era uma outra fase, né, do audiovisual mesmo como atividade. Hoje o audiovisual é uma atividade muito mais ampla. E naquele momento, várias pessoas abandonaram o cinema. Cacá Diegues até conta no meu livro que ele foi tentar fazer publicidade, mas ele era um cara de mais de 40 anos e ele não sabia fazer publicidade. Então, o cara pegava avião do Rio para vir para São Paulo para tentar conversar com uma agência. Então, a Embrafilme, que era uma estatal, ela foi extinta do dia para a noite. Ela vivia uma crise, assim como a Ancine vivia uma crise antes do Bolsonaro chegar já. E aí o Collor simplesmente acabou com a Embrafilme. E todas as pessoas têm memórias muito difíceis dessa época. Então, acho que a resposta talvez surpreenda um pouco, mas eu não considero os piores anos, apesar de terem sido anos duríssimos. De fato, os anos do governo Bolsonaro foram os anos de maior agressividade em relação ao cinema. O Collor tinha coragem de falar as coisas que o Bolsonaro falou. Acabo entrando até já um pouquinho no meu livro, Sinara, que acho que assim, quando eu defendi a tese em 2018, foi bizarro, porque assim, no meio de 2018, tipo, eu simplesmente não conseguia concluir a tese, porque o que ia acontecer com o país? Mal sabia eu, né? Não imaginava que ia acontecer tanta coisa ruim, mas era esquisito. E eu lembro de terminar a tese dizendo que eu achava que a Ancine tinha conseguido ganhar alguma solidez institucional. Gente, aí veio 19, né? Eu falei, nossa, muito errado o fim da minha tese. Tipo, a Ancine vai acabar. A Ancine não acabou. A Ancine realmente não acabou. E entre as várias instituições culturais do país, talvez tenha sido uma das que mais ficou preservada.
pelo formato dela, por ela ser uma agência reguladora. Depois, se você quiser, até fala um pouco mais sobre isso. Sim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Você fala no teu subtítulo do teu livro, você fala assim, ó, a guerra política por trás da produção de filmes brasileiros. Por que você usa o termo guerra? É porque eu acho que é uma guerra. A política audiovisual, ela começa, inclusive, no pós-guerra. Então, tem lá um encontro do GATT, aquele Acordo Geral de Tarifas e Comércio que tinha lá antigamente. No GATT de 1947, é a primeira vez que a cultura entra na mesa de discussão. Os franceses pediam a exceção cultural. Qual que era a ideia? Gente, filme, música não é sapato, não podem ser aplicadas as mesmas regras de comércio exterior. Os Estados Unidos, já em 47, mandaram uma tropa, daí não era uma tropa de soldados, mas era uma tropa de representantes das áreas culturais para tentar evitar que fossem criadas medidas de proteção às culturas locais. Então, na verdade, por que a palavra guerra? Porque o cinema, ele é todo baseado numa indústria hegemônica, que é a indústria hollywoodiana. O cinema se constituiu assim. As salas de cinema, elas já nascem para receber o produto hollywoodiano. Os cinemas nacionais, eles só existem enquanto contra-ataque, em oposição a. Sim. Então, é sim uma guerra. Então, tem essa guerra grande. Mas eu também usei a palavra guerra, porque, no fundo, quando a gente vai ver a política audiovisual, aí tem outros níveis de guerra. Então, assim, dentro do Brasil, se alguém tinha alguma dúvida, isso ficou bem claro nos últimos 4 anos, você defender o apoio público para a cultura, você tem um exército contra isso, né? Se alguém ainda segue o Mário Frias, por exemplo, deputado mais eleito de São Paulo, ele continua falando da mamata, blá, blá, blá. Então, existe sim uma guerra de parte da sociedade contra o fomento público à cultura. Por fim, para você ver a defesa da palavra guerra, existe também, dentro da própria política, uma disputa. Eu não diria que é uma guerra, mas uma disputa. Quem vai ter os recursos, que tipo de filme um governo deve fomentar. Então, assim, houve já muita crítica. Como vai se fomentar uma comédia? Como o dinheiro público vai para uma comédia? Tem que ir para o filme de autor. Então, também dentro do campo cinematográfico, há muitas disputas. Sim, sim. Agora, eu estava lembrando aqui, Ana, que os ataques ao cinema nacional, na verdade, são pré-Bolsonaro, né? O bolsonarismo repete alguns ataques que já eram feitos ao cinema, né? Então, assim, eu lembrei, eu até peguei aqui para a gente comentar, quando o Aquarius foi para Cannes no golpe contra Dilma e os atores apareceram denunciando, olha só, os atores denunciando, gente, que houve um golpe no Brasil. Os atores lá em Cannes, Sônia Braga, né, o Kleber, o diretor do filme e tal. Tem outra foto mais fechada, né, Gui? Olha aí, ó. Aconteceu um golpe no Brasil, o Brasil está experimentando um golpe de Estado, né? Então, nessa época, eu me lembrei, né, que, infelizmente, nós somos jornalistas, a gente trabalha com fatos, tá, gente? E a gente tem que contar para vocês as coisas, que naquela época, uma das pessoas que mais atacaram Aquários por conta dessa foto foi o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo publicou uma matéria ridícula. Hoje, a gente olhando, a gente dá risada. Na época, o Kleber usou até no cartaz para pirraçar ele, gente. Olha o título da matéria. Assim que Aquários estrear no Brasil, o dever das pessoas de bem é boicotá-lo, que os esquerdistas garantam a bilheteria. E olha o que tinha no texto. Vejam só o que tinha no texto. Ó. Olha só. O que ele fala? Preparem-se. Assim que o filme Aquários, de Kleber Mendonça Filho, estrear no Brasil, as pessoas com vergonha na cara e amor à verdade têm uma obrigação, boicotá-lo.
Não que faça grande diferença. A nossa grana para fazer o filme, o tal Kleber já pegou. A sua obra levou a bufunfa do BNDES. A mamata, ele usa o termo mamata, que, enfim, parece o Mário Frias falando, né? Parece o Mário Frias falando. Infelizmente, esse tipo de acusação ao cinema brasileiro, à cultura brasileira, veio antes do Bolsonaro, pavimentou o caminho para o Bolsonaro chegar ao poder, né? Então, o que eu quero perguntar para a Ana? Ana, você acha que essa acusação de que a Lei Rouanet é uma mamata, de que os artistas recebem mamata, generalizou? As pessoas acreditam nisso? Pegou? Eu acho. Ontem eu estava num debate lá no Rio to See, e a mesa era sobre fomento público, eu era mediadora, na verdade, fiz essa pergunta para os debatedores também. E acho que fiz a pergunta até num tom meio otimista, e todos eles foram muito enfáticos em dizer, olha, a gente não pode esperar que a sociedade brasileira ela não mudou em 6 meses. Eu acho que realmente a gente no Brasil não conseguiu ainda que fazer com que a presença do Estado na cultura seja entendida como legítima. Essa presença é considerada legítima, se bem que o SUS também é super atacado, mas é diferente. Na saúde, na educação, mas na cultura não. E em outros países isso é diferente. A França é sempre o principal exemplo. Talvez porque, Sinara, a gente também está aqui para refletir um pouco, né? Talvez porque a gente tenha tido uma política pública também muito voltada aos artistas e muito voltada ao fomento daqueles que criam. E o acesso a essa cultura, ele é muito pequeno. Então, é sempre muito difícil, quando a gente discute política cultural, olhar para o Brasil como ele é, um país em que realmente mais de metade da população luta para ter as mínimas condições de sobrevivência. Então, é desse país que a gente está falando. Então, é mais difícil também você fazer uma política de acesso à cultura num país que não tem o acesso à educação. Tentando aqui refletir com você, para a gente também não ficar numa coisa só, puxa, as pessoas são horríveis. Por que aqui no Brasil se criou essa reação ao fomento público à cultura, que é legítimo? Ele existe em todos os países. Porque na Declaração Universal dos Direitos do Homem, a cultura é um direito. Na Constituição brasileira, a cultura é um direito. Logo, sim, tem sentido que o Estado fomente a produção cultural. Hoje, inclusive, existe muito... O Lula volta, né, com esse discurso, que era um discurso ao qual o PT tinha uma certa reatividade, mas o próprio PT hoje aderiu a esse discurso da economia criativa. Assim, nós vivemos o século XXI, é a era das indústrias criativas, a própria tecnologia vive disso. Então, além de toda a questão de identidade, de possibilidade de lazer, de tudo isso, a cultura é sim uma fonte de emprego e de renda. Eu estava no Rio, que é esse evento enorme do mercado de entretenimento, a quantidade de pessoas que são empregadas num evento como esse, inclusive, de verdade, sem nenhuma hipocrisia, é sim uma área possível de atuação de várias pessoas, porque a cultura não envolve só artista. A gente lá na nossa época não tinha um curso técnico de não sei o quê que a pessoa ia fazer. Gente, tem um curso técnico de som, tem um curso técnico de imagem, você precisa de muita mão de obra. Então, esse discurso é tão difícil para a gente que trabalha com isso compreender esse discurso, que eu fico tentando, às vezes, da onde vem essa ideia, que é uma ideia totalmente falsa. Talvez a própria cultura precise reformular um pouco o seu discurso para tentar convencer parte da sociedade. Mas, infelizmente, teve uma mistura muito grande, né? Essa polarização, aí virou a coisa assim, cultura só no Brasil, né? Tipo, cultura virou coisa de petistas, é uma coisa muito louca, sendo que é uma coisa que todo mundo consome, né? Todo mundo vê o streaming, todo mundo vê o YouTube, né?
Então, cultura é também o Condzilla, né? Que eu soube ontem que ele tem 66 milhões de seguidores. O canal dele no YouTube tem 66 milhões de seguidores, 1/3 da população brasileira. Esse cara, ele faz audiovisual também. Mas é um discurso muito forte, e como jornalista dessa área, Sinara, foi muito difícil. Chegou um momento ali do governo Bolsonaro que eu não tinha mais forças para escrever, porque não era uma discussão cabível, né? A própria discussão sobre a Ancine, eu chorei numa... Eu não via a live do Bolsonaro, nunca. Não via. Não via. E aí um dia meu marido falou, você tem que ver essa. Eu falei, não vejo, me recumbo, me fazia mal. E era ele falando da Ancine, eu comecei a chorar. Acho porque eu tinha defendido a tese 1 ano antes, ela foi tão agressivo aquilo, né? Quando ele dizia, ele fez até um comentário que era assim, essa live é muito louca, eu cito no livro, eu acho, aquela que já nem cita. Que ele fala assim, não, eu tô aqui, política antidrogas, onde já se viu, tem artista no comitê da política antidroga, não vai vendo o tipo de associação, né? Aí ele fala assim, fala em artista, droga, vamos falar de Ancine. Gente, era um nível de agressividade, né? Então, esse discurso, ele virou um motor da direita, né? A cultura virou um tema. Eu acho que isso explica, por exemplo, a eleição do Mário Frias com uma votação tão boa. O próprio Porci Untula, que era aquele outro secretário dele, teve uma votação muito boa na Bahia. Ele não foi eleito por pouco ali, por coeficiente eleitoral, mas ele teve uma votação expressiva, né? E burocratas, né? Normalmente isso não teria acontecido se eles não tivessem esse discurso, né, Ana? Essa é a verdade, né? Porque são burocratas do Ministério da Cultura que nunca iriam ser eleitos para nada se eles não tivessem justamente esse discurso. Ah, Lei Rouanet, blá, 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 groselha. Olha aqui, ó, o Jorginho Pessoa está falando aqui, que eu quero até abordar isso com você. Eu fico com muita raiva quando eu ouço o povo falando de Lei Rouanet, sem ter a menor ideia do que se trata. Critica-se demais a lei sem mesmo compreender seu funcionamento, mas também percebo que as pessoas não têm muito interesse em entender. Tem isso, né? Não sei, não quero saber. Para mim, a Lei Rouanet é mamata e pronto, e acaba por aí. Eles fizeram uma CPI para poder apurar se a Lei Rouanet beneficia. Não acharam nada. Não acharam nada. Acharam um cara, na verdade, que era um golpista, assim, que tem toda a área, que era um cara que era um estelionatário mesmo, que usava a Lei Rouanet. Mas, na verdade, as pessoas usam a Lei Rouanet para produzir cultura. E ainda tem um detalhe, para quem trabalha com cinema, que irrita profundamente, que o cinema não usa a Lei Rouanet, né? Ainda tem essa questão. Não é... Olha isso, gente, é mesmo. Aí que dá mais nervoso, né? Porque não é... O fomento ao cinema não passa pela Lei Rouanet. Olha isso, gente, que tristeza. Nem pega a Lei Rouanet, o cinema nacional, e é atacado. Não, já falaram para mim, Ana, você aí recebe Lei Rouanet. Já falaram, gente, vocês não sabem nada de jornalista, eu sou jornalista, não tem nada a ver com Lei Rouanet. Recebe Lei Rouanet, né? Você sabe que uma vez, essa confusão tão grande de Lei Rouanet, a Veja me pediu uma matéria sobre Lei Rouanet. Olha que coisa. Aí eu falei assim para eles, só preciso dizer um negócio, gente. Vocês sabem que eu trabalhei na Carta Capital, né? Para já ir avisando. Eu falei assim, tem outra coisa, eu trabalho para a Mostra de Cinema de São Paulo, e a Mostra usa a Lei Rouanet. Não, tudo bem. Porque, na verdade, a Lei Rouanet é uma lei de mercado, né? Ela é uma lei neoliberal, ela foi criada na época do Collor, ela é uma lei de renúncia fiscal, né? Então, só quem usa a Lei Rouanet são as grandes instituições mesmo, porque ninguém consegue captar via Lei Rouanet, só os grandes eventos. Então, os grandes captadores da Lei Rouanet são, tipo, a OSESP, aqui em São Paulo, é um grande captador, o MASP é um grande captador, Inhotim é um grande captador da Lei Rouanet. Então, também não tem essa ideia de mamata, porque são instituições muito grandes que usam a Lei Rouanet. Também se imagina que um ser humano vai lá e consegue captar dinheiro pela Lei Rouanet, né? Devia dizer para a pessoa assim, tenta usar a Lei Rouanet, você vai ficar preso lá na CNIC, depois vai ter processo do TCU, vai ter problema com prestação de contas. Então, os principais usuários da Lei Rouanet
são as grandes instituições culturais, que, na verdade, são empresas, né? Que tem um monte de contratação, todo o dinheiro dessas fundações, por exemplo, você sabe exatamente, se você procurar na internet, você vai saber até os salários das pessoas, quanto ganham músicos, tudo tem que ser público, porque eles têm que fazer relatórios de prestação de contas. Não, e até você comenta um assunto que a minha amiga Andréa Glória, que é produtora aqui de Brasília, ela viveu esse drama, né? Que a Ana conta aqui, ó, no livro, nesse trecho aqui, ó. O que segue sem uma solução clara é o passivo de prestações de contas, a partir da recusa do método Ancine. É toda uma história que ela conta no livro, tá? Mas, enfim, a questão é a seguinte: as contas de 4,2 mil longas-metragens e séries foram reabertas. E desde 2021, os produtores vêm recebendo diligências com a solicitação de notas fiscais de até 15 anos antes. Gente, isso tornou a vida do produtor de cinema um inferno. Comprovações de hospedagem de hotéis, realização de pré-estreia, né? E assim, eu me lembro da Andréia falando para mim que essas coisas muitas vezes vêm impressas num papel que com o tempo apaga. Que era o extrato que a gente tinha antigamente, lembra, né? Aquele extrato bancário. Exato. Né? E eu vou dizer uma coisa para você, Ana, e para quem está nos assistindo aqui, que aconteceram nos últimos tempos aqui em Brasília, algumas pessoas da área do audiovisual tiraram a própria vida, e eu não deixo de dizer que tem a ver com o baixo astral que estava no setor, né? Tem relação. Não é possível que seja coincidência, né? Não é possível. Então, agora assim, tem uma boa notícia. Esse impasse da prestação de contas parece que vai ser resolvido. Vai ser aceito um novo método de prestação de contas e vai se resolver o passivo. Claro que há, nesses milhares de projetos com problemas de prestação de contas. Isso também aconteceu uma coisa muito louca ao longo do governo Bolsonaro, que, assim, coisas que eram problemas reais foram tratadas como perseguição. Eu não vou falar aqui o nome do produtor, evitar, mas assim, um produtor que teve todas as contas recusadas. Gente, ele não fez a prestação de contas. Ele não estava sendo perseguido pelo governo, ele não tinha feito a prestação de contas. Então, esses casos, claro que vão continuar em aberto, a gente tem problemas de prestação de contas, é dinheiro público, é importante que isso seja feito da maneira adequada, mas boa parte das pessoas que fizeram as suas prestações de contas de forma adequada vão ter esse impasse resolvido. A Ancine e o governo conseguiram estabelecer um diálogo com o Tribunal de Contas da União e esse problema deve chegar a uma solução. Esse drama da prestação de contas, ele começa antes do governo Bolsonaro e aí ele vira uma tragédia durante o governo Bolsonaro, porque, obviamente, o governo Bolsonaro não tinha a boa vontade de resolver. Então, virou uma espada em cima da cabeça dos produtores. Num outro governo, isso teria sido um problema. Tipo, todo mundo ia ficar meio ferrou. Só que, com esse governo, virou realmente uma espada, assim. Parecia que todas as empresas iam quebrar, né? Agora, continua havendo diligência e tal, mas, assim, vai se encontrar uma forma de que os produtores não precisam apresentar cada notinha fiscal. Então, você vai apresentar os gastos maiores, os gastos mais importantes. Olha, a Andréia está falando aqui, ó, uma perseguição absurda. Sofri na pele, mas tive causa ganha, comemorando uma ação que eu levei meses buscando documentos para me defender. E viva meu advogado Max Telesca. Né? E você fala que era um bando de ações judiciais chegando na Ancine justamente por causa disso, né? Você conta no livro. Olha só, eu queria, Ana, sair um pouquinho dessa área de política pública e falar um pouquinho sobre o cinema, né? O mercado de cinema. Você fala no livro que a pandemia alterou para sempre o consumo e a distribuição de filmes e séries. Né? Quando você começa a fazer sua pesquisa, não existia nada disso, não existia Netflix, não existia Prime, não existia nada. Né? Mas, mesmo depois da pandemia, ainda não voltou ao normal, né? Eu mesma não me sinto. Eu confesso a vocês que eu não me sinto muito à vontade de estar numa sala cheia de gente ainda. Sabe? Do meu lado, assim, muito pertinho, sabe?
E, sei lá, parece que, de uma certa maneira, as pessoas perderam um pouco o hábito, né? Eu peguei aqui um dado, olha só, que eu quero mostrar para vocês. Coloca aí, Gui. Cinema crescerá 32% ao ano no Brasil, mas faturamento pré-pandemia só voltará em 2026. Olha o estrago que essa pandemia fez, né? Plataformas de streaming de vídeo deverão crescer 9,8% ao ano no país, movimentando cadeia de negócios do setor de audiovisual, mostra estudo global da consultoria sobre setor de mídia e entretenimento. Então, assim, a gente só vai voltar para fazer ao cinema ser, né? Toda sexta eu vou no cinema, toda quinta eu vou no cinema. Pelo visto, ainda vai demorar bastante, né, Ana? O que você acha? Vamos lá. Esse é o meu assunto preferido agora. É que é muito interessante, né? Sim. Tudo fechou, né? Uhum. Na pandemia. Sim. Agora pensa, pedir comida em casa, pô, todo mundo, né, quis voltar para os restaurantes. O lugar em que eu nado nunca esteve tão cheio, desde que eu nado nesse lugar. Porque as pessoas falam, eu preciso fazer esporte, descobrir atividade física. No caso do cinema, as salas estavam fechadas e a gente estava fazendo o quê em casa? Vendo filme no streaming, né? Então teve uma diferença muito grande, assim, uma atividade que fechou. Se tinha um produto para. Vamos tratar como produto, tá? Uhum. Para simplificar a ideia. Você tem um produto para vender, que era filme. Sim. O cinema, tipo, fechou o ponto de venda dele e o outro ficou aberto, que era o streaming. Para a gente não tinha mais nada para fazer. Para o pobre, né, da pessoa que não podia fazer nada, não podia sair de casa. Sim. Então, no caso do cinema, esse impacto foi maior, foi muito rápido. E as empresas de streaming são empresas globais. Então, teve uma mudança nas próprias grandes empresas. Na Disney, você teve a tal quebra da janela, né? O cinema, desde os anos 80, quando surgiu o videocassete, ele trabalhava com janela. Antigamente, assim, o filme passava no cinema, 2 anos depois passava na TV aberta, dublado. Aí, como o mercado de videocassete, tem lá uma janela, 6 meses. Isso foi diminuindo. Aí o DVD. Na pandemia, foi a única vez na história do cinema em que se quebrou essa janela. A Disney chegou a lançar junto o filme na sala de cinema e nas plataformas. Então, isso quebrou a lógica do negócio. E a gente tem, Sinara, você falou, eu tenho um pouco de aflição de ficar na sala de cinema. Tem gente que se acostumou o programa de sábado, você vê um filminho, Sim. sei lá. E a pessoa quer fazer outra coisa. Então, a gente tem uma mudança do hábito de consumo. E aí eu queria trazer um dado aqui que eu acho interessante. De 2020 não teve cinema, 2021 foi muito ruim. De 2022 para 2021, o público nos cinemas cresceu 82%. O público geral, para ver todos os filmes. Uhum. Ainda assim, o público de 2022 em relação a 2019 é 40%, 46% menor. Ou seja, quase metade das pessoas não voltou ao cinema. Essa é uma parte da história. Já que a gente está também falando de cinema brasileiro, qual é a parte mais louca e mais preocupante da história? Qual foi o cinema que se recuperou um pouco? O hollywoodiano. O mercado pós-pandemia, ele volta ainda mais concentrado. No ano passado, 2022, foram lançados quase 200 filmes brasileiros nas salas de cinema. 300 filmes estrangeiros. Dado tenso. Esses quase 200 filmes fizeram 4% dos ingressos. 4,6%. Nenhum filme brasileiro fez mais de 1 milhão de espectadores. O filme mais visto foi Turma da Mônica Lições, fez menos de 1 milhão. Lembrando que Minha Mãe é uma Peça 3 fez 11 milhões. Então, 1 milhão não é muito, tá? 1 milhão é ali o mínimo para um filme se pagar. Sim. Nenhum filme brasileiro, depois da pandemia, conseguiu levar mais de 1 milhão de espectadores ao cinema. Então, a gente tem um mercado ainda mais concentrado. Agora, o governo está se posicionando para estabelecer de novo a cota de tela, né? A obrigatoriedade de exibição.
Mas a pandemia mudou, assim, de forma muito forte. Tem uma coisa que eu também, a pessoa não sabe mais nada do que está no livro. Eu não sei se está no livro, mas é que é um dado que eu acho super interessante, que hoje todas as maiores empresas do mundo têm o audiovisual na sua atividade. A Apple, sabe quem ganhou o Oscar no ano passado? Apple TV, com aquele filme Coda, não sei o que, a música do coração. Sim. A Amazon Prime, essas empresas entraram no audiovisual. Quando eu dou aula, eu mostro um gráfico que deixa os alunos assim em choque. A gente acha a Disney enorme, né? É enorme. Aí é um gráfico que tem umas bolas, assim, o tamanho das empresas. Gente, a Apple é assim, a Disney é assim. A Disney, é tão chocante, eu devia ter. Eu amo. Trazido, né? É meio. Então, o audiovisual ele foi incorporado à atividade das grandes empresas de tecnologia. E Outro de dado. vendas, né? A própria Amazon, que é uma empresa de vendas de produtos, está no setor de audiovisual e faz streaming, né? O Amazon Prime é um streaming. Aí eles já aproveitam, já vendem aquele controlezinho Fire TV, né? Que é super prático, na verdade. Então, isso é uma mudança, né, enorme, assim. E essas empresas têm outra forma de trabalhar e elas fazem parte desse negócio. Quando eu comecei a minha pesquisa, né, o começo da Ancine, o audiovisual era assim, ó, você tinha produtor de cinema, distribuidor de filme, exibidor de filme, sala de cinema. 10 anos depois, quando teve aquela lei que colocou cota de tela na TV por assinatura, já tinham entrado no negócio as empresas de telecomunicações. Agora a gente está na fase da regulação das plataformas. Só mais um comentário ainda sobre esse gigantismo, né? O que a gente paga de internet? Em casa, por exemplo, muito para ver vídeo. Então, o audiovisual também é um negócio que diz respeito às empresas de telecomunicações, às operadoras. Então, a Vivo depende do audiovisual. Maior fluxo de dados, maior consumo de dados da internet é para o consumo audiovisual. Olha só. Olha isso. Como ficou grande. E eles acham que é uma economia menor, né? Quando você fala de economia criativa, abrange tudo isso, né, Ana? E por isso a tal da história da mamata ainda fica mais ridícula, né? Exato, exatamente, fica mais ridícula. Agora você fala dessa história dos streams, e eu queria te perguntar isso. Ó. A gente vê tanta produção estrangeira no streaming, né? Eles, pelo visto, né, você vê assim, Espanha, né? Aliás, acho os filmes das espanhóis na Netflix péssimos, assim, bem fracos, acho super fracos, mas está tudo lá. Produção Netflix, né? A Netflix produzindo filmes para vários países e parece que eles ainda não descobriram o Brasil, né? E aí eu vi que o dado que você coloca aqui, 5%, apenas 5% das produções que a gente assiste nos streams é brasileira. É muito pouco, né, Ana? Vai ter que fazer o quê? O que é que precisa fazer para poder aumentar, né? É um pouco simples, na verdade, né? É regulação. A regulação é um instrumento de política pública histórico e um instrumento até de correção, os economistas chamam de correção de falhas de mercado. Então, como que surgiram as agências reguladoras? Quando teve as privatizações do Fernando Henrique. Então, beleza, você vai operar as linhas de trem, mas você tem que... É um serviço público. Você precisa seguir algumas regras. A TV Globo, todas as televisões abertas, seguem algumas regras. Pode parecer que não, mas segue. A TV por assinatura segue. Então, a regulação do mercado de streaming, ela é assim, o estabelecimento de algumas regras para que essas empresas continuem atuando no Brasil. Eu não gosto muito do discurso só assim, nossa, a Netflix não paga. Sim, ela não paga porque ninguém comprou, né? Porque, acima de tudo, só falta a Netflix ficar batendo na porta, vamos pagar. É claro que eles fazem lobby, gente. Isso é parte da política, né? Todo mundo faz lobby, o produtor também faz. O que aconteceu é que nos anos do governo Bolsonaro, isso não andou. Na verdade, desde 2016 não anda. Então, o Brasil está muito atrasado, Sinara. Quando você fala da Espanha, a Espanha tem uma regulação. Então, todas as plataformas têm que investir um percentual da receita
na produção de obras locais. Alguns países exigem também um percentual do catálogo seja para obras locais. Outros países exigem que haja uma proeminência do conteúdo. O que é isso? Não é que nem no cinema, que basta colocar. Você precisa mostrar. Então, aí cada vez que você abrisse a Netflix, teria lá 2 filmes brasileiros. Obrigatoriamente, você tem que dar essa possibilidade para o espectador. Então, como não foi regulado, é por isso que essa produção é tão pequena. Agora, tem que se falar uma verdade também. As plataformas salvaram as grandes produtoras brasileiras nessa crise do governo Bolsonaro, porque elas produziram muito, fizeram muitas séries, injetaram dinheiro no mercado brasileiro. Só que não de maneira como a política pública faz, que é tentar democratizar, trazer os pequenos, ter uma regionalização. Não, as plataformas são enormes, elas trabalharam com as grandes produtoras de São Paulo e do Rio de Janeiro, só. Mas trabalharam e, assim, muito profissional do audiovisual dessas grandes cidades se manteve empregado por causa das plataformas. Só que as plataformas são donas disso, então não é uma produção brasileira, né? É um filme feito no Brasil, mas não é nosso, assim. E aí, com a regulação, isso vai ser possível. O governo já declarou como prioritária a regulação dos serviços de vídeo sob demanda, então isso deve acontecer. Já tem 2 projetos. A Andréa está falando, está aqui perguntando sobre o vídeo on demand, né? Que está totalmente em aberto. Mas você está falando que não, que já tem promessas nesse sentido. Tem 2 projetos em tramitação no Congresso, de dois parlamentares do PT, o senador Humberto Costa e o deputado Paulo Teixeira. Esses 2 projetos são opções para o governo, nenhum deles é impecável, tipo minha tese, né? Porque fica velho. É um mercado que muda muito rápido, então esses projetos precisam ser atualizados. Segundo o Márcio Tavares, que é o secretário executivo do Ministério da Cultura, lá no Rio2C também, eu perguntei se a medida provisória seria uma opção para a regulação do streaming, e ele falou, tudo é uma opção, o que a gente sabe é que isso tem que andar rápido. Então, isso vai acontecer, as plataformas estão claramente preparadas, nesse evento aí elas todas apresentaram a sua parceria com a produção brasileira e tal, então acho também que a gente está num momento em que o diálogo é mais fácil, acho que não é aquele momento como foi da lei da TV paga, que se dizia que o Brasil não tinha produção, que só ia ter lixo. Hoje você não ouve nenhuma plataforma falando isso, o discurso é um pouco diferente. Vai ter que haver regulação, vamos ver qual, mas eu acho que sai sim, tá? Vai ser uma guerra, mais uma. Nossa, eu me lembro, gente, quando se discutia isso, né? O governo botou cota de tela para o desenho nacional, né? Nessa época eu estava com uma criança pequena, a gente assistia direto o Cartoon, e tinha aquele desenho Irmão do Jorel, com um desenho premiadíssimo, se espalhou pela América Latina inteira, e que não seria possível sem essa cota de tela, né, Ana? Seu filho assiste Irmão do Jorel? Muito bom. Não, mas ele gosta do Detetives do Prédio Azul e ele descobriu sozinho uma coisa. Meu filho, na verdade, vê pouca coisa, mas ele acaba vendo umas coisas brasileiras. Ele descobriu sozinho um negócio chamado Escola de Gênios, que ele adora e é uma série brasileira. Eu até fui ver quem fazia. Falei, gente, de quem que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. E eu soube agora que vai virar um longa-metragem. Ele amou. O primeiro filme que meu filho viu no cinema foi o Peixonauta. Olha aí. Também fortalecido com a lei da TV por assinatura, né? Incrível, né? Deixa eu só ler aqui os comentários das pessoas e a gente já volta aqui para você. Ricardo Pereira fala, boa noite, Sinara e amigos da Fórum. O fato farsesco do Malucelli ficou tão escancarado o descaramento que criei o termo moralista, por óbvio. Décio Amadil fala, boa noite, Sinara. As nossas teses acadêmicas podem ser contestadas e até derrotadas, mas que bom que não repetimos a canalice contra a cultura. Eu quero saber, Ana, quais são as expectativas dela em relação à nossa ministra Margarete Menezes, tá? Vamos lá. Bom, eu ainda não entrevistei, só li entrevista dela, acho que ela está muito no começo.
gosto da dupla ali, Margarete Menezes e Márcio Tavares, que é o secretário executivo do Ministério da Cultura. Eu acho que a Margarete, ela traz uma carga simbólica que é importante, isso não significa, veja, quando falo carga simbólica, isso não quer dizer de forma alguma questionar a capacidade, no sentido de que é uma pessoa apta e que traz uma carga simbólica muito importante. Achei muito legal haver uma renovação na área cultural do governo Lula, mesmo. Acho que é um outro tempo e era preciso ter outras pessoas. E eu percebo do Márcio Tavares, que é o cara que trabalha com a Margarete e que faz essa função executiva, um PT, eu até escrevi isso num texto para a carta, eu acho que é um PT mais apaziguador na área da cultura. Acompanhei muito de perto o primeiro ministério ali do Gil, depois o ministério do Juca Ferreira, e era o ministério dos embates, e era preciso, naquele momento, quebrar certas ordens estabelecidas, sim, mostrar que a cultura está além, né, daquele Leblon que recebia todas as verbas, então foi muito importante. Mas eu acho que no primeiro e no segundo governo do PT, houve uma certa reação ao mercado cultural. Então, a minha expectativa, ou talvez o meu desejo, não sei se é expectativa ou desejo, vou confessar, eu desejo, é que o PT consiga, nesse governo, conciliar melhor e entender que o mercado não é inimigo da cultura, que, na verdade, no cinema, que é a área que eu domino, a gente vê que a participação de mercado do cinema brasileiro, ela só aumenta com os filmes de público, com as comédias, que foram bastante perseguidas e que podem não ser o seu gosto. Mas, assim, nós somos a sociedade brasileira. Eu gostaria muito que na cultura a gente fosse diverso de verdade. A diversidade, ela é racial, ela é de gênero, mas, assim, na cultura, a diversidade é respeitar o outro, que pode fazer um entretenimento, que pode ter o filme mais comercial. Só o Paulo Gustavo conseguiu. Hoje, todo mundo ama o Paulo Gustavo, mas, assim, o Paulo Gustavo, ele nasce num núcleo ali de comédia de uma produtora e de uma distribuidora que eram muito criticadas por fazerem filme ruim, filme com a Globo, filme não sei o quê, de mau gosto, vulgar, dinheirista. Foram esses caras que conquistaram o mercado. Eu jamais falaria isso há 10 anos. A gente vai envelhecendo, vai estudando, vai começando a ouvir assim com mais cuidado, e eu entendo que eu tinha uma visão que hoje para mim era equivocada. Então, eu espero que toda a política identitária e toda a política que se espera do PT seja colocada em prática, mas que isso não signifique tratar o outro, tratar o estabelecido como um opositor. Ele não é necessariamente um opositor. E que é o modelo, por exemplo, da Espanha, né, Ana? Porque a Espanha faz filme de arte, os chamados filmes de arte, e ganha muito dinheiro com as comédias e os filmes mais comerciais. É um modelo bom. Filmes. Você ter essa ligação com a Espanha, eu conheço pouco as comédias espanholas, mas uma época eu vi, gente, as comédias francesas, as que fazem espectador, você não consegue ver também. Boba! Totalmente sem graça, aí com a piada local fica mais sem graça ainda, né? Meio. Sim. Nossa. Porque gosto, só que você tem que admitir que é o seu gosto também. Exato. Tem gente que quer ver. Que torna possível os outros filmes, né, Ana? Torna possível os outros filmes, que é muito dinheiro circulando, e torna possível os filmes de autor também, né? Teve uma história louca, né? Que teve uma coisa assim, que a Ancine tinha trocado os pôsteres dos filmes que estavam lá, e que tinham colocado farofeiros. Eu lembro quando eu vi aquilo, eu achei curioso, assim, porque o filme foi um sucesso. Aí eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas de repente eu pensei, por que não pode? Por que só pode ter o Glauber na agência, ou o Kleber? Complicado, né? Então, a minha expectativa é que seja inclusivo. Hoje, uma pessoa, vou até dar o nome, né, para não ficar roubando as falas dos outros, né, que é o Eduardo Saron, que foi
é diretor do Instituto Itaú Cultural aqui em São Paulo, e hoje é do Itaú Social, ele falou uma coisa, eu estava numa entrevista com ele falou assim, não, tem uma coisa que a gente não pode aceitar, que é aquilo que está, né, que são os direitos humanos. Sim, você não pode aceitar uma cultura que seja discriminatória, uma cultura que seja racista, né? Aí não, isso é outra coisa. Você não pode aceitar o filme que seja racista ou que seja... Isso é outra coisa. Agora, se o filme você acha ruim, tudo bem, né, gente? Também tem gente que acha chato o que você acha bom, né? E faz o maior sucesso, né? Esses filmes do Paulo Gustavo, além de tudo, são super engraçados mesmo, eu acho. Eu já assisti, dei muita risada. Nossa, O Denilson Feitosa Sancho está perguntando aqui, qual tipo de regulação será essa regulação? Vai ser o gatilho para a direita e a extrema-direita de que o Brasil vai virar um país comunista, também por conta desse acordo com as mídias da China? Ele faz Nossa, falta, né? TikTok, né? Não, acho que não. Eu acho que vai ter briga, mas eu acho que vai ser uma regulação baseada em regulações que já existem em outros países não comunistas. Então, a Espanha, como o Brasil está mega atrasado na regulação, a gente já tem exemplos de outros países. E, na verdade, você pegar uma parte do imposto, o que está se pensando, na verdade? As plataformas são empresas estrangeiras que remetem lucro para o exterior e elas pagam imposto. A ideia é que uma parte desse imposto ou parte do faturamento seja aplicada em produções nacionais. É só isso. Ótimo. Né? Muito bom. Assim, não chega a ser comunista, né? Acho que vai ter a briga da cota. Agora, a direita, né, gente? Aí, realmente, os posts do Mário Frias aí já é um outro departamento, né? Tudo é possível, mas eu acho que... O que acontece? A Globo também quer uma regulação para essas plataformas, né? Então, também tem empresas nacionais que também precisam de uma regulação, né? Porque o Globoplay não é brincadeira concorrer com Netflix e com Amazon, né? A Globo, a televisão aberta, ela reinava. Hoje o Globoplay concorre com um nível de tecnologia. Eu assinei o Globoplay por curiosidade e eu continuei assinando, eu fiquei com pena, porque assim, a tecnologia perto da Netflix... Até o ambiente é atrasado, né? O ambiente que você entra. Você sabe quanto a Globo investiu, né? Sim. Os caras ficaram loucos fazendo aquilo. Gente, você tem que ter um aplicativo para cada modelo de televisão, para cada tudo. É muito bizarro. E a Netflix foi pioneira nisso. Ela tem a melhor navegabilidade. Navegabilidade, isso. É ruim demais a navegabilidade da Globoplay. Aqui em casa, a gente tem que usar 2 controles para acessar a Globoplay. Pois é, quem diria? Eu fiquei com pena do Globoplay, falei, vou manter, porque eu fiquei, gente, como é difícil fazer isso. A Netflix pega no metrô, porque ela tem uma tecnologia assim, ela reduz a qualidade. Então, você nunca vai perder o sinal da Netflix. É cruel, assim. Então, é uma disputa tecnológica muito feroz também. E eles, vamos reconhecer que eles fizeram bastante coisas boas também aí, até nesse termos de séries, né? E, enfim. Ana, eu queria só mostrar mais uma coisinha aqui que antes da gente passar, já está no final. Eu falei porque o tempo corre rápido aqui. Essa história rapidinho. Osmar Terra, a história do Osmar Terra, que eu quero que a Ana conte, que é uma das histórias mais bizarras que já aconteceram no Brasil, eu acho. Acho que nunca aconteceu nada tão estranho. É a melhor, né? O Osmar Terra era ministro boa porque ele termina réu, né? Da cidadania, e ele resolveu proibir que fossem financiados projetos LGBTs. E aí ele virou réu. Conta direito aí para a gente como é que foi isso, só para as pessoas terem uma ideia do quão bizarro e agressivo, né, como a Ana falou, era o governo Bolsonaro em relação à cultura. E aí tem uma coisa boa nessa história, né? Que eu adoro isso, né? Ele ter virado réu. Sempre que eu vou comentar esse caso, eu falo, gente, ele virou réu, né? E todo mundo ri, porque esse não se deu bem, né? Era aquele momento em que o governo Bolsonaro descobriu que existia a Ancine, viu que a Ancine estava em crise, né? Uma crise que antecedia o governo, e achou que aquilo era um prato cheio. E eles
delirantes acharam que podiam decidir que filme ia ser feito no Brasil. Eles acharam, de fato. E esse ministro, eu acho, foi é de uma ignorância, de um surto, de uma raiva, né, de uma prepotência. Existia uma linha dentro do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o fundo que fomenta o cinema brasileiro, chamado PRODAV, que eram programas para as televisões públicas. Eu até trabalhei algum tempo como parecerista dessas séries. E você tinha como era para a TV pública, tinha uma linha assim, tentar mostrar aquilo que é invisibilizado pela mídia tradicional, pelos blockbusters. Então, tinha uma linha que era uma linha para projetos que tratassem da questão LGBTQIA+. Assim como tinha, assim, famílias diversas, então criança adotada ou criança negra. Eu li muitos desses projetos. E isso foi aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, era uma coisa absolutamente legal. Isso não é ilegal, ilegal é o que o Osmar Terra fez. E ele viu lá o nome de uns filmes, sei lá, que tinha o nome trans, que tinha. Gente, eles confundiam tudo também, né? Porque eles eram muito loucos. O Bolsonaro falou do Bruna Surfistinha. Nem era, o Bruno Surfistinha tinha sido feito 10 anos antes. Ele se confundiu. E esse Osmar Terra viu lá o nome de um filme que ele falou, nossa, uau, negócio trans, e resolveu cancelar o edital. Mas rapidamente, assim, no dia seguinte, o Ministério Público já entrou com uma ação. Acho que isso foi super importante, porque também não teve continuidade no audiovisual. Teve coisas estranhas, mas não teve mais nada nesse nível. E eu acho o máximo, né? Porque o cara virou réu. Tipo, acabou o governo, o Bolsonaro foi embora e o outro vai ter que ficar indo na justiça, porque ele não podia fazer isso. E assim, todos os outros gestores ali ligados ao audiovisual, acho que tinham muita clareza também a partir desse episódio que você não podia proibir um filme por causa do conteúdo, né? Isso é inconstitucional e isso geraria uma ação na justiça. Meu Deus, que coisa. Ai, acabou, gente, esse tempo acabou. Olha só que triste essa frase aqui, eu vou ler para você. Rosângela Freitag, se me perguntarem, eu não sei dizer o nome de nenhum filme brasileiro. Eu acho que muito raramente vi uma propaganda de um filme brasileiro. Que triste, Rosângela. Você não viu nem aquele que a Glória Cidade Pires... de Deus. Não, aquele que a Glória Pires troca de sexo com... Se eu fosse você. Se eu fosse você, você não viu? Minha mãe é uma peça. É possível. Tropa de Elite. Teve filme bom de bilheteria boa nacional, viu? E eu acho assim, ó, Rosângela, sinceramente, falta isso na tua formação cultural. Vai atrás, tem que ter um filme brasileiro na tua vida, gente, pelo amor de Deus. Turma da Mônica. Que é coisa. ótimo, Turma da Mônica Lições, é lindo. Bom, então, gente, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista com a Ana Paula Souza, que veio lançar o livro dela. Coloca de novo aí, Gui, a capa do livro da Ana para as pessoas verem. Olha só, o cinema que não se vê, a guerra política por trás da produção de filmes brasileiros no século XXI. Ana, antes de você dar suas dicas, só mais uma perguntinha aqui para você, que eu fiquei curiosa. O diretor do Ancine novo, que foi empossado, Alex Braga, né? Já era diretor da Ancine, ele é um procurador que era da AGU, fez carreira na AGU, e está lá na Ancine. E aí você fala que como ele se posiciona em relação ao bolsonarismo é menos simples de desvendar. Quer dizer, não se sabe a posição política do cara que está lá na Ancine? Não. E eu não acho que isso seja essencial numa agência reguladora. Ele é da AGU, mas ele, na verdade, fez carreira na Ancine. Ele foi o procurador, por exemplo, que escreveu os textos legais da lei da TV paga. Então, aí eu volto um pouco nessa coisa. Será que a gente tem que odiar todas as comédias que tem a Globo, né? Tipo, ter raiva? Assim, o cara, ele é um gestor de carreira dentro da Ancine. Então, pelo que eu sei, ele é ligado ao PL, na verdade, foi indicado pelo Centrão.
Só que ele não é uma indicação política do Bolsonaro. A indicação política do Bolsonaro era o tal de Tutuca, que virou diretor da Ancine e saiu de lá porque descobriram que já estava fazendo os malfeitos lá dentro, pelo que eu sei. Então, é um enigma, assim. Ele, na verdade, agora tem aparecido publicamente, então começa a defender a produção brasileira, a defender a cota de tela, e os outros 2 diretores da Ancine são concursados. E também tem falado em público, são pessoas que entendem tudo no mercado audiovisual, mesmo. São especialistas em regulação audiovisual. Aquele concurso da Ancine era um concurso super difícil. Os servidores da Ancine são altamente capacitados. Altamente capacitados. Eles conhecem. A regulação audiovisual é um negócio complexo, né? E eles conhecem. Agora é isso. Eu escrevi isso, é menos simples, você vai saber, né? Vai saber qual que é a posição que está. Bom, olha, a Maria José Elza Teixeira mandou um superchat aqui para você. Ana Paula, você sabe dizer porque o som do cinema nacional é tão ruim? Muitas vezes a fala dos atores é baixa e as músicas altíssimas. Comentei isso numa mostra de cinema de Tiradentes e uma produtora ao meu lado concordou. Você concorda, Ana, com isso? Olha, eu acho que assim, nos anos 90 era muito ruim, né? O cinema brasileiro ele também não estava preparado para salas multiplex. É uma questão tecnológica quando você compara com as produções hollywoodianas. A média de uma produção hollywoodiana em valor é de 140 milhões de dólares. Fazer a conta? 5? Nem precisa. É de covardia, né, Ana? O filme brasileiro é 2, 3 milhões, mas eu adoro uma outra tese sobre essa questão do som, com a qual eu não concordo. Eu entendo que as pessoas falam. Mas sabe o que eu já ouvi, gente? Que é assim, o cinema americano a gente vê com legenda. Então, na verdade, a sua necessidade de perceber aquilo que está sendo dito, ela é diferente. O cérebro processa de outra forma, né? Ou é dublado também, animação, não sei. Mas eu acho que o som do cinema brasileiro hoje é super bom. Acho que a gente tem uma pós-produção avançada, assim, para uma produção menor de 3 milhões de reais. Mas achei curioso ela ainda ter essa questão. Nossa! A pessoa acha porque ela sente, né? Exatamente. Que pena, né? Que pena. Que essas percepções sobre o cinema. Deem uma chance ao cinema brasileiro. Deem uma chance. Nessa pandemia, Ana, eu tive o prazer de ver ou rever alguns clássicos do cinema nacional que foram A Falecida. Eu vi quase todo o Leon Risman. Tá tudo no Eles YouTube. não usam black tie, é um filme. Gente, o Leon Risman. Esse é um que eu recomendaria. Tipo, você fala assim, por que precisa ter cinema brasileiro? Porque acontece de ter. Eles não usam black tie, apontei porque tem DVD desse filme. Porque tem esse filme. Só isso aí já teria o Leon Risman, se ele não tivesse morrido jovem, seria hoje provavelmente um clássico do cinema mundial, porque o cara era um gênio. O filme O Falecida, com a Fernanda Montenegro. O filme, eles não usam black tie, que também é com a Fernanda e com o Jean Francisco Guarnieri. Tem o São Bernardo. São Bernardo, eu vi. É com o Otton Bastos, que é um absurdo de filme. Impressionante. Pronto. Vou só dizer para essa menina aqui, que nunca viu um filme nacional. Como é o nome dela aqui? Deixa eu voltar aqui para o nome dela. Esqueci aqui. Rosângela, vai lá no YouTube e assiste São Bernardo, do Leon Risman, com a Isabel Ribeiro e o Otton Bastos. Que coisa linda esse filme. Meu Deus, que obra-prima, né, Ana? É doído, né? Que obra-prima esse filme. Gente, enfim, vamos lá. A Ana, como todos os convidados aqui do programão, trouxe 2 dicas culturais para vocês e eu vou mostrar aqui agora. O primeiro é um livro, coloca aí, Gui, na tela. É o livro Diorama, da Carol Ben-Simon. Estou super curiosa com essa autora, ainda não tive a oportunidade de lê-la para entrevistar aqui, mas já está na minha agenda. Conta aí por que você vai indicar esse livro para as pessoas aqui, Ana. Eu nunca tinha lido também a Carol Ben-Simon, apesar dela ser super falada. Esse foi o primeiro livro dela que eu li, e eu acho que é um livro
como literatura, assim, muito elaborado, uma linguagem muito bem trabalhada, mas ao mesmo tempo ele não é esse livro só do íntimo, né? Ao contrário, ele é um livro que retrata a política brasileira, o preconceito brasileiro. Tem ali um momento de uma personagem que é a mãe da protagonista, que ela fala do bolsonarismo, né? Então ela é uma bolsonarista que defende o bolsonarismo, mas o livro parte de um caso real, de um assassinato de um político no Rio Grande do Sul, nos anos 80. A partir desse caso real, a autora ficcionaliza o papel, a menina que é a protagonista é uma ficção, a suposta filha do cara acusado de matar o deputado. Essa Uau. criança, isso faz com uma criança. E muito bem escrito, e eu amei esse livro. Ah, que bom! Eu fiquei mais curiosa ainda com a Carol. E a dica cinematográfica da Ana, que escreve super bem sobre cinema, tá, gente? Os Fabelmans, que vocês podem ver, já está no streaming, mas ainda paga. Hoje eu olhei que está no Prime, R$16,90. Você pode assistir no streaming também, para quem... às vezes a pessoa não tem cinema na cidade onde mora, né? Tem essa também, né, Ana? Que o cinema tem um índice muito baixo de sala. Ficou mais acessível para as pessoas ver alguns filmes com streaming, né? De certa maneira, democratizou o acesso aos filmes, né? Por que você indicou os Fabelmans? Conta aí para a gente. Na verdade, eu vou contar para vocês que ela está muito cansada e ela não consegue ver nada e dorme igual a mim. Esse filme ela viu inteiro, tá, gente? É isso, gente. Dando a real aqui. O streaming é um problema, eu fico com sono, filho... Eu ainda nado, né? Aí, dia que eu nadei, então, meu Deus do céu, quando eu treino forte. Esse filme foi o último filme que eu fui ver no cinema, na tela grande, e eu descobri com o streaming que, na verdade, eu gosto de filme, mas eu gosto mesmo de cinema. Eu amo ir ao cinema, tomar um cafezinho, e agora, como eu tenho mais dificuldade de ir ao cinema, daí eu durmo. Bom, esse filme eu indico porque esse filme é uma declaração de amor ao cinema, feito pelo Spielberg, que também acho que faz um pouco parte dessa história, né? Hollywood, puxa vida, tão hegemônico, né? Dificulta tanto a existência do cinema brasileiro, mas também como é maravilhoso, né? E o primeiro filme da minha vida que me emocionou e eu não conseguia parar de chorar, eu chorava no ônibus, não conseguia mesmo parar, foi E.T., que foi dirigido pelo Spielberg. Sim. Então, para quem tem a minha idade, assim, ele foi um cineasta muito importante, né? Depois tinha Indiana Jones e tal. E esse filme é o Spielberg contando a história dele, o amor dele pelo cinema e o que significou o cinema na vida dele. Então, acho que essa é a declaração de amor ao cinema, independentemente da nacionalidade também. Não é fácil fazer um filme, acreditem, é muito difícil fazer um filme. Nossa, me lembro uma vez que eu encontrei o Jabor. Logo quando eu voltei da Espanha, eu encontrei o Jabor. E aí eu falei assim, nossa, Jabor, porque o Jabor também tem filmes muito bons, eu gosto muito dos filmes do Jabor. Uhum. E aí eu falei assim, como é que você troca ser cineasta para ser jornalista? Ele falou, você não sabe o trabalho que dá fazer um filme? É um ano que eu fico louco atrás de dinheiro, outro ano que eu fico não sei o quê. 5 anos em geral. É terrível. E dá errado, né? Não é que assim, o cara não faz o filme que ele sonhou, né? É o filme possível. Isso é até Aliás, um livro possível. A Rosângela, Toda Nudez Será Castigada, do Arnaldo Jabor, muito bom também. Estão sugerindo aqui, Olga, O Alto da Compadecida. Não é possível, Rosângela, que você não lembra desse filme. Bicho de Sete Cabeças, que eu amo. Bacurau! Ana, foi um prazer conversar com você, viu, querida? Saudade. Bem, pelo menos a gente matou um pouquinho a saudade de conversar. A gente dividia baia, né? A gente sentava na frente, lembra? Na frente lá da outra. Não conseguia parar de falar. Não falava pouco. Quase que a revista não saía. Escrevia em 5 minutos. Prazerzão, viu, querida? Tudo de bom para você. Boa sorte Muito aí no obrigada. livro. E obrigada pelo até convite. a próxima. Até. Beijo. Beijos. Beijos a todos.